Olá, boa tarde, boa sexta-feira, no ar Boletim Primavera. Usuários da rodovia que dá acesso à Serra do Rio do Rastro serão beneficiados com algumas melhorias na sinalização e área de proteção de uma das estradas mais belas do sul do país. A rodovia de acesso à Serra do Rio do Rastro será revitalizada. Em reunião realizada na sede da Polícia Militar Rodoviária de Guatá, entre o secretário regional João Fabres, o prefeito de Lauro Miller, Valdir Fontanella, representantes do DEINFRA, da Defesa Civil e autoridades locais, foi definido que um relatório contendo as melhorias necessárias, sendo pré-definido tapa-buraco, limpeza das canaletas, bueiros, sinalização horizontal e vertical, roçadas e iluminação, será elaborado. Após a reunião, o coordenador regional da Defesa Civil, Rosineida Silveira, acompanhado do coordenador municipal e o comandante da Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim, terceiro sargento William Bonetti, fizeram uma vistoria na serra para demarcar pontos que precisam de sinalização vertical. Saiu o acordo de leniência com a JF, dona da JBS, fechado com o Ministério Público Federal. Os procuradores afirmam que é o maior acordo desse tipo no mundo. A empresa vai ter que pagar mais de 10 bilhões de reais em 25 anos, corrigidos pela inflação. Foram semanas de negociação até o fechamento do maior acordo de leniência do mundo. A JF, dona da JBF, terá que pagar uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 25 anos. Inicialmente, o Ministério Público Federal propôs que a empresa pagasse 11 bilhões e 100 bilhões de reais no prazo de 10 anos. Os empresários recusaram a proposta, mas mantiveram as negociações com os procuradores. A negociação bilionária assegura o fim das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal das empresas do grupo JIF em operações como Greenfield, Bullish e Carne Fraca. O acordo não tem relação direta com a delação premiada fechada pelos executivos da JIF, entre eles os irmãos Joesley e Wesley Batista. Os pagamentos começam a partir de dezembro desse ano e serão divididos assim. 6 entidades irão receber 8 bilhões. Fundos de pensão dos servidores da Caixa e da Petrobras, o BNDES, a União, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Caixa Econômica Federal. Os outros 2 bilhões e 300 milhões da JIF devem ser pagos em projetos sociais, nas áreas de educação, saúde e no combate à corrupção. Nos próximos 25 anos, a multa vai ser corrigida pelo IPCA e pode alcançar 20 bilhões de reais. A multa aplicada à JIF é maior que todas as multas somadas da Odebrecht, Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. Leniência é uma espécie de delação premiada das empresas. O documento com as cláusulas da multa da JIF deve ser assinado nos próximos dias. E após o ministro Edson Fachin atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizar que o presidente seja ouvido no inquérito em que ele é investigado por suspeita de corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa, Temer tem passado a maior parte do tempo reunido com advogados. O assunto é a nova estratégia do governo para a defesa no Supremo Tribunal Federal. Michel Temer poderá responder a perguntas por escrito. Assim que receber os questionamentos, terá 24 horas para dar as respostas. A defesa de Temer quer que ele não seja obrigado a responder questões específicas sobre a gravação feita pelo empresário Joesley Batista, até que a Polícia Federal conclua a perícia nos áudios e divulgue um laudo oficial. A defesa do presidente questiona a autenticidade da gravação. A Polícia Federal não informou quando vai enviar as perguntas ao presidente e nem quanto tempo vai levar a perícia nos gravadores e nos áudios. O período estimado é de 30 dias. De qualquer forma, Fachin definiu um prazo de 10 dias para que a polícia conclua o inquérito envolvendo o presidente. Isso porque uma pessoa relacionada à investigação está presa, Roberta Funaro, que é irmã do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os dois também estão presos. Quando o inquérito for concluído, a prisão de Roberta pode ser revista. Temer também discute com a defesa qual estratégia jurídica adotará para o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, que será retomado no próximo dia 6 de junho.
Assessores avaliam que, com a autorização de depoimento do presidente, a Procuradoria-Geral da República deve acelerar a denúncia contra Michel Temer antes do julgamento do TSE. Neste cenário, segundo interlocutores, a decisão de Rodrigo Janot pode contaminar o tribunal. Enquanto o julgamento não chega, Michel Temer, que atravessa a pior crise de seu governo, retomou o fôlego e dividiu ainda mais os partidos que articulavam sua sucessão. Há um impasse no PSDB entre os deputados mais jovens que pregam o fim do governo já no dia 6 de junho e os dirigentes da sigla. Eles ameaçam deixar o partido se não houver um rompimento com Temer. No DEM, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, desestimula qualquer tentativa de abandonar a base. As duas legendas admitem que só um fato novo poderá acarretar uma baixa no governo de Michel Temer. Aliados do presidente acreditam que haverá pedido de vista no julgamento do TSE após Gilmar Mendes declarar a possibilidade como natural ao processo. A declaração foi vista como um gesto para aliviar a pressão política sobre os ministros que julgarão o caso. Com a possibilidade de uma eleição indireta para substituir Michel Temer, 5 partidos estão formando um novo bloco parlamentar na Câmara: PCdoB, Solidariedade, PSB, PDT e PTB. Querem chegar fortalecidos se houver a disputa. E em meio às incertezas que rondavam a liderança do PMDB, Renan Calheiros está mantido no cargo. O senador, que andava divergindo das opiniões da legenda, principalmente sobre a aprovação das reformas no Congresso, mudou de comportamento após correr o risco de ser destituído do cargo. A permanência de Renan como líder do PMDB contou com a ajuda de José Sarney e foi definida após uma reunião entre Michel Temer e o ex-presidente. De qualquer forma, a partir de agora, Renan não falará mais sobre as reformas como líder. A função será delegada a outros integrantes do PMDB. O ex-presidente José Sarney continua mantendo forte liderança entre um grupo importante de senadores e caciques do Congresso. Mesmo com 87 anos, o ex-presidente manteve a agenda ativa que inclui encontros com senadores ao longo da semana. Entre eles, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o próprio Renan Calheiros e o senador Romero Jucá. Eduardo Braga, Renan Calheiros e Romero Jucá, todos do PMDB, estão entre os 20 senadores eleitos para integrar o Conselho de Ética do Senado. O trio é alvo de investigação no âmbito da Lava Jato. Todos negam o envolvimento. Também na mira do Ministério Público está o ex-deputado Sandro Mabel, que foi recebido nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Um encontro não registrado na agenda oficial. Até a semana passada, ele era um dos principais assessores do presidente. O inquérito contra Sandro Mabel foi instaurado para apurar supostos pagamentos ilícitos feitos em 2010 por executivos da construtora Odebrecht. Agora o esporte. Diego Giaretta é um dos mais experientes jogadores do atual elenco do Criciúma. O zagueirão Carvoeiro pediu muita reflexão aos seus colegas jogadores para que o Tigre consiga sair desta situação. Antes da notícia da demissão do técnico David, ocorrida na terça-feira, os jogadores do Criciúma trabalhavam normalmente. Diego Giaretta, um dos mais experientes do grupo, cobrava reflexão dos atletas para que o Tigre possa sair desta situação. Acho que o principal foi o momento de reflexão, né? De todos nós, né? Principalmente os atletas, né? Claro que a gente não pode, nesse momento difícil, encontrar defeito agora, ou então culpado, né? Que o trabalho, que isso, que fulano, que ciclano, pelo contrário, é o grupo, né? É o grupo. Analisando as duas derrotas dentro de casa, onde na oportunidade o Carvoeiro perdeu de virada, Giaretta confirmou que o grupo se abala muito quando sofre o gol de empate. A gente joga muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo a gente vai bem até a hora que infelizmente a gente toma um gol, né? Geralmente é o gol de empate, como tem acontecido. E quando a gente toma um gol de empate, parece que a gente tomou o gol de virada, né? Porque daí o time se abate e a gente desmancha, a gente quer atacar, a gente quer tirar aquele prejuízo. E aí, por fato de, né, se expor automaticamente, a gente acaba sempre sofrendo o segundo gol. E agora a maior preocupação é não levar gols. Será que isso é indício que o Tigre jogará retrancado neste sábado?
Você fala assim, poxa, não tem que tomar gol, aí vamos botar um sistema defensivo mais apurado, reforçar. Aí, por outro lado, fica na defensiva, mas também precisamos do resultado para sair da zona, né? Mas vamos fazer gol como também? Né? Então, é muito complicado, é muito complexo, né? A ideia é a seguinte, nós temos que entender aquilo que o David quer. Agora, umas coisas que nós precisamos entender, os nossos jogadores, independente do David falar, ou ele colocar, ou ele posicionar, ou escolher o esquema que ele quer jogar, é que a gente tem que se fechar. Giaretta lamentou as derrotas, mas acredita que o Carvoeiro pode e deve melhorar a postura dentro de campo. A gente tem a maior posse de bola, a gente tem a maior finalização, aí os caras vão lá em 2, 3 lances, poxa, sabe, causa mais perigo do que a gente em 45 minutos, ou enfim, em 15, 20 finalizações. É ruim, né? Mas eu acho que nada supera o trabalho. Então é trabalhar mesmo, né? Falar menos e esperar essa situação mudar para que a gente possa se colocar numa situação mais confortável e aí, se Deus quiser, pegar a confiança necessária para, de vez, entrar na Série B. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!